A avaliação de competência. Boa noite a todos, sou o professor Valdemir Peso e nesses poucos minutinhos através desta gravação nós vamos tentar demonstrar a vocês o que significa avaliar por competência. Buscando um melhor método para tentar transmitir isso a vocês, decidi então dividir os dois conceitos. Primeiro, o que é o avaliar e o segundo, o que é a competência. E percebi através então das leituras que ao mesclar os conceitos da avaliação e da competência, nós temos uma ferramenta muito importante que é o avaliar os nossos discentes através das competências que os mesmos possuem ou venham a adquirir. Então vamos lá um pouquinho. O que significa a avaliação por competência? Como eu disse, começaremos pelo avaliar. Alguns estudiosos dizem que a avaliação, ou seja, o avaliar, vem do verbo valere, que significa ser digno. E que esta avaliação passa a ser um processo de separar as coisas dignas das coisas indignas. Assim, nós podemos dizer que a avaliação tem por base dois valores: o valor de troca e o valor de uso. Isso mesmo, valor de troca e valor de uso. O valor de troca é o quanto o aluno aprendeu do que foi ensinado, enquanto que o valor de uso é o que o aluno aprendeu que é importante, interessante e significativo. Então nós temos duas formas de valores. Voltando ao troca, nós podemos dizer que os valores de troca, eles têm limites. E dentre esses limites, nós podemos citar o conhecimento do professor e o conteúdo transmitido. Ou seja, o quanto o aluno aprendeu do que foi ensinado faz com que nós ensinemos o aluno a reproduzir. Isso nos conceitos de valor de troca. Já nos conceitos de valor de uso, os limites se aplicam e o fazer pedagógico se transforma em um processo interativo de professores e alunos na tarefa de construir o conhecimento. Ou seja, nós ensinamos o aluno a pensar. Ambos os valores são importantes na nossa sociedade, na sala de aula, na unidade escolar. Um reproduz, o outro pensa. E a mesclagem disso faz com que nós tenhamos alunos de sucesso, alunos comprometidos. Assim, a avaliação significa um juízo de valor sobre uma ação, um processo contínuo de aprendizagem, no qual deve-se manter a interação entre professor e aluno, o melhor instrumento para favorecer a aprendizagem. E nós falamos, mas por que de tudo isso? E a resposta vem através de outro conceito. A aprendizagem, ela depende do conhecimento de que existe uma avaliação feita por alguém, de algum modo, em algum momento. E isso vai gerar, na verdade, um ciclo que corresponde à ação, à avaliação, à satisfação ou à insatisfação. E isso tudo conduz o quê? Aos métodos de aprendizagem. E aí nós nos perguntamos, nós professores, nós docentes, o que nós então avaliamos? Então nós temos condições de avaliar todas as ações de nossos alunos? Sim, existem várias ferramentas. Se nós simplesmente não ficarmos baseados às provas, nós vamos perceber que existem várias formas de nós extrairmos as informações se o aluno aprendeu ou não aprendeu determinado conteúdo. Isso pode ser feito através de alguns registros, dentre eles confiança, responsabilidade, participação, raciocínio, comunicação, aquisição, compreensão e aplicação de conceitos, análise de documentos, de conteúdos e resolução de problemas, que nós tanto insistimos para os nossos alunos resolver. Esse conjunto de saberes pode ser traduzido por competência. Então, o que significa a competência? Para Philippe Perrenot, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, atitudinais e procedimentais, tais como saberes, capacidades, informações, entre outros, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Ainda um outro conceito básico sobre a competência é que é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores, decisões para agir de modo pertinente em uma determinada situação. Para quem está
então tudo isso aconteça, para que nós possamos perceber tudo isso, qual é o nosso papel enquanto educador? Em primeiro lugar, entender que nós, educadores, somos comparados com aquele que prepara as melhores condições para o desenvolvimento das competências. Que nós somos ainda, em nossa atividade, não apenas meros transmissores de informações isoladas, mas que nós podemos também apresentar conhecimentos contextualizados, estratégicos e com desenvolvimento de habilidades específicas, utilizando linguagens adequadas e contextualizadas, respeitando valores culturais e ajudando o aluno a administrar o emocional. Isso tudo é muito importante, porque cria uma via de duas mãos. Nós ensinamos e o aluno retribui com o conhecimento. Então, como essas competências podem ser desenvolvidas? Vasco Moreto aponta 5 recursos para soluções complexas, que ele chama de competências. A primeira, o conhecimento de conteúdos relacionados à situação a ser resolvida. O segundo, as habilidades, os saberes, como fazer para resolver a situação. Terceiro, o domínio das linguagens específicas relacionadas ao contexto. Quarta, a compreensão dos valores culturais que dão sentido à linguagem e que torna a situação relevante ao contexto. E a quinta, não menos importante, a capacidade de administração emocional diante de situações, problemas. As próprias diretrizes do MEC explicitam 5 competências: domínios de linguagem, compreensão de fenômenos, construção de argumentações, solução de problemas e elaboração de propostas. E então, pessoal, em cima desses 2 conceitos, a avaliação, que é um processo, e a competência, que são características das quais nós podemos extrair de nossos alunos, é que nós temos então a avaliação de competência. Como extrair os saberes dos alunos através de diversas ferramentas. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.